Lâminas para defesa pessoal. Por que devo portar uma lâmina? Não é um dever, e sim uma opção. E para te ajudar nessa escolha, vamos pontuar positivas e negativas a respeito desse assunto. Pontos negativos. Não saber manusear uma lâmina pode se voltar contra você. Se você sai com uma lâmina para sua defesa, não sabe manusear, não foi treinado, perdeu essa lâmina certamente vai se voltar contra você. Então era melhor ter saído sem nada de casa. Vestimentas apropriadas. Por exemplo, se usar uma bermuda de surf, um shorts ou uma calça de elástico, não são apropriadas. O peso, por mais que seja leve, vai acabar causando desconforto ou até caindo essa calça ou essa bermuda. Então a roupa ela tem que ser apropriada, tanto para velar como para suportar o peso dessa lâmina. Potencial lesivo. Lembrando que você responde pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então, se numa situação de defesa você causar grandes danos ao seu agressor, a ponto de levá-lo à baixa, você responderá por isso. E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é desestimular o agressor a nos atacar e voltar para casa vivo. Pontos positivos. É uma ótima ferramenta de defesa, um equalizador de forças. Uma pessoa mais fraca, uma pessoa menor, com certeza ela vai ganhar uma vantagem quando ela estiver portando uma lâmina numa situação de defesa e souber usá-la. Por exemplo, ao apresentar uma lâmina numa situação de defesa, bem provavelmente ela vai desestimular o agressor a atacá-la. É uma ferramenta útil para diversas situações do dia a dia, como descascar uma fruta, abrir uma caixa, cortar uma corda, cortar um cinto de segurança numa situação de emergência, quebrar um vidro do carro numa situação de emergência. Enfim, é uma ferramenta multiuso que facilita a nossa vida. É acessível e permitido. É acessível porque vamos tratar aqui de lâminas de R$80 até R$150, R$200 no máximo. Óbvio que existem lâminas mais baratas e também existem lâminas mais caras, mas a gente vai tratar aqui de lâminas que bancam para o que a gente precisa. É permitido, eu posso portar uma lâmina, desde que eu comprove que ela está sendo usada como uma ferramenta para o meu dia a dia ou para a minha defesa, não tem problema nenhum, desde que o contexto esteja a meu favor. Por exemplo, estou no meu trajeto de ida e vinda do trabalho, estou a passeio com minha família, enfim, estou portando a minha lâmina de forma velada e que eu não ofereça risco a ninguém ou intimidação a ninguém, está tudo certo. É um ótimo argumento para se apresentar numa situação de abordagem. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte contexto. Imagine uma pessoa vestida semelhante a um mala, numa situação suspeita, em frente a um estabelecimento, a uma padaria, a um supermercado, agindo em atitude suspeita, observando todos que entram, todos que saem, e ao ser abordado pela polícia, ele vai estar portando uma faca de cozinha, uma faca de pão, enfim. É um ótimo contexto para que a gente entenda qual é a diferença da gente portar uma lâmina para defesa e qual é a situação de alguém estar portando uma lâmina mal intencionado. Como escolher uma lâmina? O primeiro ponto a se levar em consideração é tamanho e peso, já que vamos levar ela de forma velada, não queremos uma lâmina muito grande e pesada, mas também se tivermos uma lâmina muito pequena, nós não temos tanto potencial de defesa. Outro ponto que nos ajuda a escolher uma lâmina é a sua estrutura e seu mecanismo. Vamos tratar alguns aqui. Lâminas fixas. São lâminas que são fixas ao cabo. A vantagem é que eu não preciso fazer nenhum tipo de abertura no momento do saque da apresentação dessa lâmina, porém o tamanho dela me prejudica um pouco. Temos aqui uma Karambit de treino, que também é um modelo de lâmina fixa. Reparem que o tamanho delas são grandes. Tem um outro modelo aqui, menor, de lâmina fixa, já num tamanho mais fácil de velar. Então a vantagem é essa, eu não preciso acionar a lâmina fixa no momento do saque, ela já vai estar pronta. O problema é o tamanho. Mecanismos automáticos. Esse é um exemplo de canivete que, ao apertar esse botão, seria feito o acionamento automático e ela faria sua abertura. O problema
de uma lâmina automática é justamente o que aconteceu com essa. É um mecanismo falho e quebra com facilidade. Óbvio que se a gente comprar lâminas muito mais caras, automáticas, a chance é menor, mas existe a chance dela não abrir no momento que você precisa. Então, lâminas automáticas eu não recomendo. Mecanismos manuais. Vamos dar um exemplo aqui dessa Boker. É um acionamento totalmente manual, é uma lâmina pequena, muito pequena, e o acionamento dela é de forma totalmente manual. Observem que a lâmina ela só vem para fora, na sua total apresentação, ao tanto que eu abro ela. Temos também mecanismos manuais, porém assistidos. Um exemplo, eu faço a primeira movimentação aqui e a partir disso uma mola facilita a abertura dela para mim, desta forma aqui. Outra assistida, essa inclusive é a que eu uso diariamente, nota-se que ela está bem usada. Assistida. Essa é da minha esposa, também assistida. Outro tipo de lâmina de abertura manual é as lâminas butterfly, porém eu preciso de uma grande manobra para colocar ela em apresentação. Então é uma lâmina difícil de se usar para uma situação de defesa pessoal. Um outro ponto que nos ajuda a escolher uma lâmina é a qualidade, marcas e materiais. Por que eu quero falar sobre isso? Dando o exemplo dessa minha lâmina automática barata. É uma lâmina chinesa, uma lâmina não que a maioria aqui é de origem chinesa, mas lâminas mais baratas que vocês vão encontrar aí, 20, 30 reais, são lâminas que elas não vão ter durabilidade, elas não vão aguentar bancar muito tempo com você. Por exemplo, eu uso essa, e não é pela marca, porque não é a marca nacional, mas a lâmina é uma lâmina chinesa também, é uma lâmina importada, mas é um material de muita qualidade. Essa Invictus aqui, essa Phantom, eu uso ela há muitos anos, não vou lembrar agora quantos anos eu uso ela, e eu nunca tive que fazer nenhum reajuste, nenhum aperto de parafuso, nenhum aperto do eixo de abertura no clipe, nada, absolutamente nada. A única coisa que eu faço é afiar ela, porque eu uso também contínuo, abrir uma caixa, cortar materiais, enfim, ela está sempre comigo. Então é uma lâmina muito boa, ela não está mole, ela não tem jogo, ela está praticamente de como eu comprei, porém ela está melhor, porque a abertura dela está mais rápida de tanto que eu abro. Essa é uma lâmina mais recente, que eu ganhei da minha esposa, então ela, por ser, mesmo que ela seja de abertura manual assistida, ela é um pouco grande, nem é tão pesada, já que a empunhadura é feita de fibra de vidro. Então ela não é uma lâmina pesada, mas ela é uma lâmina grande. Então ela fica desconfortável no momento do uso. Também é uma Invictus. Não me lembro o modelo agora. Uma lâmina muito boa. Porém, o que acaba sendo desconfortável é o tamanho dela. Por isso eu não porto tanto ela, eu uso mais no meu kit, no meu colete tático, enfim, numa situação outdoor, onde eu posso colocar em uma outra aplicação. Temos essa Boker aqui. Essa Boker era a lâmina que eu usava antes. Essa, na verdade, é da minha esposa, a minha está em outro lugar. É a lâmina que eu usava antes de usar essa Invictus aqui. Uma lâmina bem pequena, bem confiável também. É uma marca alemã. Porém, com o tempo que eu usei ela, eu perdi parafusos. Não fiz os ajustes adequados, os apertos de manutenção e acabei perdendo os parafusos e inutilizei ela. Então a marca, a qualidade são essenciais. Óbvio que se a gente procurar a gente vai achar lâminas de 400 reais, 500 reais. É desnecessário para o que a gente vai usar. Para um colecionador, para alguém que aprecie isso de outra forma, tá tudo certo. Então a gente consegue balizar aqui com uma lâmina em torno de 120, 150 reais. Essa Eider aqui, da mesma forma, 100 reais, 120 reais, até 150 reais no site da Invictus. Também é uma lâmina leve, uma lâmina relativamente pequena.
fina, fácil de portar e num preço acessível. Como portar? Um exemplo aqui dessa faca de pescoço é o fato que se eu deixar ela para fora, ela até saca fácil, porém eu perco o efeito surpresa. E se eu deixar ela por dentro velada, eu tenho que colocar a mão por dentro da camiseta para poder acessar ela. E eu perco todo o meu efeito surpresa. Então aqui eu vou trazer basicamente duas formas da gente portar essa lâmina com segurança e de forma velada. A primeira forma seria no bolso da sua mão forte, da sua mão dominante, sua mão ativa. No bolso eu consigo fazer o saque rápido e a apresentação rápida. É uma boa forma de se portar, porém, como vocês podem observar aqui, ela está não tão velada, porém eu consigo acessar ela com muito mais facilidade. Essa é uma forma. Posso colocar em outros bolsos? Posso. Aí vai do treino de vocês. Lembrando que nos bolsos ela fica exposta. A forma que eu uso, eu gosto de colocar na cinta, mas não por fora. Reparem que eu não passei o clipe por fora do cinto, eu passei o clipe dentro da calça e coloquei aqui a 3,5, quase 4 horas na minha cintura. Eu não gosto de deixar ela às 3 horas porque é a parte mais saliente da minha cintura e ela acaba incomodando. Então eu coloco ela um pouquinho para trás desse passante, óbvio que depende da calça, desse passante, e ela fica fácil de pegar. O que eu gosto de fazer, depois que coloquei ela, eu gosto de deixar ela um pouquinho para fora, para facilitar o meu saque. Então dessa forma, eu simplesmente coloco a mão por aqui, puxo ela e ela já está pronta. E fiz isso de uma forma totalmente discreta. Independente de como você portar, se é no bolso, se é na cintura, se é no cinto, enfim, a forma que você escolher para portar é a forma que você deve permanecer. Por exemplo, não vou em alguns dias colocar na minha cintura, em alguns dias eu vou colocar no bolso. Não, eu optei pela cintura, é aqui que ela vai ficar. Porque no momento de desespero, no momento de estresse, luta ou fuga, o meu cérebro ele vai parar de raciocinar, ele vai perder a coordenação motora fina e eu não vou conseguir saber se está no bolso ou se está na cintura. Eu vou fazer aquilo que eu estou treinado, aquilo que eu estou habituado a fazer no treino. E eu vou sempre buscar no mesmo lugar. Se eu não mantenho a minha lâmina em uma única posição, no momento que eu precisar, eu posso me confundir e não lembrar exatamente onde eu deixei. Então o que eu oriento a vocês, experimentem em casa a melhor posição, onde você consiga fazer um bom saque, uma boa apresentação de forma discreta, faça isso em frente ao espelho, teste e permaneça. Gostou? Ficou naquela posição? Permaneça. Técnicas de combate. A gente já treinou saque, a gente treinou apresentação e técnicas de combate. O que eu quero dizer com isso? Não é só cortar uma lâmina, não é só apresentar a lâmina para o meu agressor que estão resolvidos os problemas. Não, ele pode vir para cima, tomar a lâmina de mim e aquilo ser um grande problema para mim. Então treine técnicas de combate, treine técnicas de retenção, contra-retenção, mão dominante, treine técnicas, treine muito, porque lâmina não é brincadeira. Estatisticamente, baixas por ataques de lâminas são muito maiores do que por ferramentas de fogo. Porque a lesão é maior, logo a quantidade de fluidos corporais se esvai muito mais rápido, aumentando assim o risco, a chance de letalidade. Como eu aprendi e gosto de ensinar, numa situação de combate com lâminas, ou você sai muito ferido, ou você sai baixado. Entendam também esses termos que eu estou usando, pois a plataforma não gosta muito, a plataforma é sensível, ela não gosta que eu use palavras fortes, impactantes.
Então entendam os termos que eu estou usando, porque eu não posso falar abertamente isso. Então treine, pessoal, treine, não é brincadeira, tá? Se eu não tenho treinamento, não vou sair com ela. Primeiro treino, coloco uma madeira, alguma coisa em casa para eu treinar movimentos, para eu treinar golpes, para eu treinar não me cortar, o que acontece muito, tá? Desde que você tenha cuidado, desde que você domine a lâmina, você vai reduzir essas possibilidades de você se machucar, de você perder uma lâmina e de você usar ela de forma irresponsável. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, como diz na parábola do lenhador em Eclesiastes, que vocês invistam o tempo de vocês em afiar o machado. Dediquem tempo em aprender mais. Alimentem o corpo, a mente e o espírito. Mantenham o equilíbrio para que vocês estejam sempre com o machado afiado, o machado pronto. Para que quando vocês precisarem, em qualquer situação da vida de vocês, vocês sejam eficientes.